Pergunta que eu vou fazer, ela tem vários ângulos, né? Primeiro ângulo, eu gostaria de saber o que vocês pensam, você como presidente da Câmara pensa, se é um movimento político ou se é um movimento popular, se é uma reação popular. Existe a possibilidade de um retrocesso, de um reestudo em cima dos salários? Os vereadores vão fincar o pé numa situação como essa? Tem alguma coisa definida? Houve realmente um encontro no sábado? Eu gostaria, Boi, que você ocupasse o nosso espaço para conversar com a população, conversar com os eleitores. Bom dia, Boi. Bom dia, Madalena, e a toda a sua equipe, a população de Araraquara. Madalena, tem coisas assim que a gente tem que deixar bem transparente. Esse projeto de aumento de salário, a Câmara tem que votar um ano antes da eleição, já vem discutindo há mais de um ano, e foram pontos assim que eu coloquei na reunião, e nada acontece na Câmara se não tiver maioria, se não tiver o consenso, né? Então foram números que eu coloquei. E vou deixar bem tranquilo o que foi a reunião antes desse projeto, até para a população entender os bastidores. E vou te responder se pode colocar de novo o projeto. Na reunião, eu coloquei o número dos 5 anos que não teve reajuste na Câmara Municipal, os índices, passei para todos os vereadores, que nesse índice, o salário de vereador hoje, se tivesse tido a possibilidade de ser atualizada todo ano com o salário do servidor, estaria em 7.070. Coloquei que o projeto da população, o número de habitantes de Araraquara, o salário poderia chegar até 50% do deputado estadual, que seria 10 mil e alguma coisa. Coloquei que é um descontentamento na Câmara, até em relação Câmara e governo, Câmara e Prefeitura, que na minha opinião naquele momento foi um erro, que separou o salário dos secretários, e os secretários a gente aumentou ano passado para 7 mil, coloquei esse problema na mesa. Então, os vereadores discutiram e não foi em cima de números de inflação. Eu coloquei os dados e falei o que permitia a lei. E falei que poderia subir de 5 para 5,5, de 5 para 6, de 5, poderia chegar até 10 mil. Então teve várias discussões, vários números. A Juliana e o Édio defendia a correção, outros defendiam 8,5, outros 9, e vou deixar mais bastante tranquilidade, até para que não haja algum favorecimento de vereador num momento como esse, uma discussão tão importante. Quem levantou o índice de 8 mil reais, que eu também não entendi na reunião e chegou ao consenso, foi o vereador Carlos Nascimento. Ele pegou um índice, não, então vamos pegar esse índice e vamos fazer em cima do líquido. Aí deu uma confusão na reunião e chegou um consenso de 8 mil. Na hora o vereador tentou fazer que o vereador Edio Lopes acompanhasse ele. A vereadora Marcelia não quis nem participar da reunião, ela não quis se envolver nesse assunto, que foi chamada também. E dali, naquele momento, sem pressão nenhuma, saiu um consenso de 8 mil reais. E dali também saiu um consenso que era a hora de levar o projeto para a mesa. Eu não forcei a nada. Todos os vereadores votaram e sabiam que estavam votando. Na hora do projeto, a única pessoa, e Madalena, você pode ligar para ela, que eu intervi foi a Juliana. Chamei a Juliana, que ela tem aquelas pressões de bastidores, falei, Juliana, vota o que o seu coração está mandando. A única pessoa que eu cheguei pessoalmente conversei foi com a Juliana. No momento da votação, quem votou, começou a leitura, foi o vereador Edio Lopes, com maior tranquilidade. Eles que estão justificando que votou errado, que saiu da sessão, nenhum vereador pode sair da sessão com os projetos em andamento. Sai quando é na falada de 5 minutos, fala de 5 minutos de cada vereador, que não está sendo o projeto votado. Se a vereadora Marcelia saiu da sessão, ela sabia que estava tendo os projetos votados. Quando começa a votação, a mesa não pode parar. Chama o fulano, chama outro vereador, o outro foi no banheiro. Eu não tenho esse direito. Então todo mundo sabia o que estava acontecendo. Quando o vereador Edio Lopes leu o projeto, ele poderia pedir inversão de pauta, votação nominal, podia pedir a palavra, a bancada poderia pôr uma emenda, qualquer vereador poderia pôr um salário menor, e nada disso aconteceu. Não sei se você está me entendendo. Estou te entendendo, não, estou observando aí. Então isso é o que aconteceu mais transparente. Não dá para ter oportunismo agora do vereador Nascimento falar que ele
um vereador de 3 mandatos não saber o que estava acontecendo, que agora ele vai pôr um projeto, e isso não é política. Tá certo. Nascimento, e aí? Agora, você disse que foi pego de surpresa, não votou, mas, enfim, qual que é a sua postura, a sua posição diante desse quadro, para ficar bem esclarecido, para não ter nenhuma dúvida? Pois não, você ouviu aí a colocação do Boi, né? Eu ouvi sim, Madalena. Bom dia a você, bom dia a sua equipe, seus ouvintes. Bom dia também ao presidente Boi. Bom dia. O que ocorreu, na verdade, Madalena, eu prefiro chamar de um grande equívoco. Foi apresentado nessa reunião dos vereadores um percentual que até então justificou-se nessa reunião que era o acumulado da inflação. Esse valor chegava perto de 40%. Foi apresentado na reunião dizendo que o RH da Câmara havia repassado esses números. Foi feita uma conversa com os vereadores e a nossa postura, Madalena, sempre foi a seguinte, que no limite há 2 situações. Primeiro, qualquer alteração de salário, que é também a minha postura quando teve o aumento das cadeiras, e o presidente sabe disso, qualquer alteração deveria vir acompanhado também de uma alteração interna da Câmara, de fazer as comissões internas funcionarem, de nós criarmos o colégio de líderes, de fazer alterações na funcionalidade da Câmara, para que a Câmara melhor sirva a nossa comunidade. O que foi dito na reunião era que esses percentuais eram referentes ao acúmulo da inflação desse último período. E nós visualizamos depois, Madalena, que por um equívoco ou por algum outro motivo, isso não é real, não foi real. Então há 2 situações. Primeiro, a construção dos percentuais. Aquilo que somaria perto aí de 26%, que de fato é o acúmulo do percentual do inflacionário, que inclusive foi passado para os vereadores, virou quase 60%. Isso, de fato, é inaceitável. Com relação à votação, Madalena, eu sou um vereador de 3º mandato, eu estava retornando ao plenário, inclusive o presidente também estava na sala da imprensa, conversando com um repórter de um jornal da cidade. Quando ele voltou para o plenário, eu voltei logo em seguida, porque eu estava cuidando de uma denúncia de maus tratos aos animais, e a votação também foi um grande equívoco da Câmara. Por que foi um equívoco? Todo projeto que é discutido e votado na Câmara, que tem um mínimo de complexidade, a presidência da Câmara, a secretaria da Câmara, chama a atenção dos vereadores, recompõe o plenário, explica pausadamente como vai se dar a votação, abre espaço para inscrições para os projetos e logo em seguida, depois de tudo isso, é que se vota o projeto. Quando se aprovou esse projeto, que é um projeto extremamente complexo, em menos de 20 segundos, Madalena, nós todos sinalizamos de que a Câmara cometeu um erro. E esse erro precisa voltar a ser corrigido. O que nós precisamos, Madalena, eu abro esse debate abertamente com o presidente. O presidente tem tido uma postura de publicizar as coisas da Câmara. O presidente tem tido, de fato, uma preocupação de externar os assuntos da Câmara. E quando não o fez com relação a esse projeto, a Câmara cometeu um erro. Eu acho que não é nada, não tem nada de equivocado, Madalena, da Câmara assumir o erro cometido e a gente refazer esse percurso, dialogando melhor entre nós todos os vereadores, com mais calma, agora dialogando com a sociedade. Portanto, viu, Nascimento, eu acho que está aí o esclarecimento do Nascimento. Por um lado, o Boi ouviu, pelo outro, né? Ô Boi, agora diante desse quadro, você estava dizendo que a decisão foi tomada exatamente, é o último dia, era 6 meses antes da eleição, ou tem um prazo ainda para essa revisão? Você acha, ô Boi, que existe a possibilidade de uma reconversa entre os vereadores ou não? Ou esse aumento está definido, pode acontecer a revolução que for? Não, Madalena.
Quando houve o aumento do número de vereadores, você me chamou no ar e eu falei, se tivesse a maioria, o consenso poderia diminuir, como que foi o que aconteceu. Esse não é um projeto, é um decreto da mesa. E ele tem que ser votado até 45 dias antes da eleição, né? E isso é o papel da mesa, e foi o que aconteceu. Eu não posso chegar aqui para falar para você que vai diminuir, porque é a maioria, né? Então tem um consenso hoje na casa, que a gente vai sentindo e vai conversando, que não dá para aceitar o que o Nascimento fez, né? Eles têm toda a liberdade também de chamar uma reunião, ele tinha conversado comigo antes, e protocola um projeto para alterar sem conversar com nenhum vereador. Parece até que ele fez uma afronta, porque eu falo que eu quero agora reduzir, mas todo mundo sabe que nenhum projeto se você coloca, se você não discutir nas bases antes, se você não conversar e você não ter a maioria. Então ele deixou um descontentamento com os outros vereadores também, por ele não ter conversado, vamos construir de novo e tal. E ele tinha conversado comigo minutos antes, e não falou em nenhum momento que ele ia protocolar um projeto. Agora é um assunto que a gente tem que discutir. Alguns vereadores já têm posicionamento, se a população levantar mesmo as 8 mil assinaturas, a gente pode se sentar e conversar de novo junto com a população, com a Câmara lotada, fazer essa aproximação que falta mesmo na Câmara Municipal. Então, na política tudo pode acontecer. Se tiver a maioria, os vereadores querendo a mudança, não é esse presidente que vai segurar nenhum projeto, né? Mas as coisas têm que amadurecer. Agora, Madalena, eu discordo do vereador Nascimento. Ninguém é criança na Câmara Municipal, todo mundo sabe o que faz. Esse projeto já está há mais de um ano sendo discutido. Esse projeto, quando entra na Câmara Municipal para votação, ele é lido inclusão, ele é lido projeto. Eu sinceramente, ouvindo... Então, é difícil a gente ver que vereadores estão querendo jogar na costa de alguém um posicionamento que eles tomaram e não estão, entre aspas, aguentando a pressão popular. Isso na vereança tem que ter. Tá certo, viu, Boi? Porque se eu fosse vereador e fosse discutir essa questão e eu fosse contrário, não, pera um pouquinho só. Isso não vai entrar afogadilho, não. Então eu vou querer discutir isso muito amplamente, aproveitaria a oportunidade para adiar a discussão naquele dia, havia possibilidade. Quer dizer, um assunto como esse sendo discutido e o pessoal sai para tomar café, o outro sai para... Me desculpe, mas... Não está acontecendo nada, deixa. Eu acho que nesse ponto o Boi tem razão. Lá dentro é diferente. Nesse ponto o Boi tem razão, porque a hora que você vê a pauta do trabalho, você vê lá votação do salário, você automaticamente já toma uma posição, já fala, não é assim que se faz a coisa. Isso tem que ser... O sindicato começou a aparecer, a população começou a aparecer, porque ligaram para ele, todo mundo sabia o que estava acontecendo, teve tribuna popular, teve um monte dos 13 vereadores usaram 5 minutos, teve tempo demais para mudar a opinião, para ter posicionamento. E a população tem que entender, Madalena, e acompanhar a eleição, assim, só para ocupar um minutinho final no seu espaço, para deixar mais transparente, que é difícil também a gente ver campanhas, e agora a gente vai começar as campanhas, vereadores que gastam 100 mil reais em campanha, que isso no oficial, fora no paralelo, depois falam que defende ganhar um salário mínimo, sabe? A política tem que ser um pouco mais transparente, não pode caber ao vereador votar o salário, tem que pôr uma lei, isso cobrado dos nossos deputados, cidade até 200 mil habitantes, é 3 mil salário, quem quiser que lá concorra, é 15 vereador, é 13, fica esse negócio, até tanto, até não sei o quê, é para afastar cada vez mais, infelizmente, os vereadores da população. E, infelizmente, a política é eterna, ou felizmente, e tudo passa nos vereadores. Tudo passa. Se não for esses 13, vai ser outros 13. E a população tem que qualificar quem está lá. 8h16. Agora, pelo que eu estou vendo, Nascimento, parece que ele não tem santo, não, né? Todo mundo tem seus interesses, enfim, é uma situação que a gente fica aqui um tanto quanto em dúvida, né? Sobre, vamos dizer, a postura de cada um. Tá certo ou não?